Terceira testemunha ouvida requerimento de Monique, senhor Reinaldo César Pereira Shelby. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Senhor Reinaldo, o senhor pode se aproximar mais do microfone, por favor? Pois não. Senhor Reinaldo, eu acabei de saber, o senhor é tio da Monique? Não, na realidade, eu sou casado com a prima dela. É quase como se fosse um tio, né? Porque vi ela nascer, entendeu? Foi vizinho. Sim, desde que ela nasceu. Tio o senhor não é, mas o senhor se considera íntimo dela? Se considera muito próximo? Muito próximo, posso dizer que sim. Amigo íntimo da acusada Monique, não prestando compromisso legal. O senhor conhece o Jairo? Conheço só de nome, né? Porque eu também estou de Bangu, mas pessoalmente não conheço. Não, ok. Defesa. Senhor César, boa tarde. Tudo bem? O senhor já antecipou, respondendo para a doutora Elizabeth, que o senhor conhece a Monique desde quando ela nasceu, certo? Como que o senhor pode descrever a Monique? A Monique sempre foi uma criança muito boa, viajou muito comigo, com a minha esposa, com a família inteira, sempre foi muito tranquila, nunca teve qualquer tipo de problema, uma criança normal, desde que nasceu até a vida adulta, quando se formou e se tornou diretora de escola, profissional, estudiosa. Não tenho nada a dizer contra ela, entendeu? Pelo contrário, muito elogio a ela. O senhor acompanhou como é que eu vou dizer, a criação, a ascensão profissional dela? Com certeza. Como a gente foi? Na família, a gente acompanha tudo isso, né? E a ascensão dela foi muito boa. A gente sempre via que ela, tanto ela quanto a mãe, né, fazia todo um trabalho. Trabalharam sempre em muitas comunidades lá em Bangu, né? E sempre eram muito queridas de todos, né? Até ponto de tirar do pouco que tinha para ajudar as pessoas. E a ascensão profissional dela foi por mérito dela, não teve mérito de mais ninguém. Ela fez curso, a faculdade, a graduação dela foi em quê? Ela fez graduação em letras, se não me engano. Aí, realmente, ao certo, eu não sei. Ela era concursada ou ela trabalhava em escola particular? Não, ela era concursada. Concursada do Estado, do município ou da União? Município. Do município. Ela era concursada como professora? Professora e depois diretora. Eu não sei como funciona, né? Foi como funcionava na minha área, né? Que eu sou coronel bombeiro. Sou coronel bombeiro. O senhor tem noção de quanto tempo ela levou desde do ingresso na carreira pública como professora até se tornar diretora de escola? Não foi pouco tempo, não. Talvez mais de 7 anos, não sei, 8 anos, mais ou menos isso, entendeu? A escola que ela se tornou diretora era onde? Acho que na Vila Kennedy. Favela, comunidade? Não, a Vila Kennedy, a gente que é de Bangu, a gente tem é comunidade, né? Comunidade, né? E não é uma comunidade tranquila, vamos dizer a verdade, né? O senhor sabe se ela trabalhava, na escola que ela trabalhava, era ensino fundamental, médio? Geralmente é ensino fundamental. Então, ela trabalhava com crianças? Crianças. Isso a trajetória profissional dela toda? Basicamente crianças. Eu nunca vi a Monique trabalhar com ensino médio, não. Sempre crianças. O senhor acompanhou o relacionamento dela com o Leniel? Com o Leniel? Leniel. Sim. Isso a gente acompanha porque nós sempre fomos, né, até a pandemia, né, uma família muito unida e a gente, em todas as festas, em todos os aniversários, a gente estava presente e a Monique sempre ia. Basicamente, o Leniel também ia nos eventos, entendeu? Quando a Monique, da gestação do Henri, fazendo cronologicamente, né, da gestação do Henri, como foi a reação dela e da família? Foi bem-vindo? Olha, para a gente, família, sempre é bem-vindo mais um, né? A gente sempre fica feliz, né? Porque na época vieram, vamos dizer assim, 2, né? Veio o Bento, que é da Catuíze, que a gente tem até a mania de chamar de primo irmão, né? Porque convivia muito próximo, né? E nós somos os primos mais velhos, né? Por isso assim, tios, vamos dizer, né? Então veio o Bento e veio o Henri, né? Vieram os 2, né? E para a gente foi uma alegria, para a família, para todo mundo. Para ela? Para ela foi magnífico, entendeu? Para ela foi muito bom. Ela ficou, assim,
posso até ser suspeito em falar, mas ela sempre foi uma excelente mãe, sempre ficou feliz, sempre... Não tenho nada que desabone, senão eu não estaria sentado aqui. Como que era a relação dela com o Henri? Ela tratava ele como? No sentido Melhor... Deixa eu ser mais específico, né? Ela era zelosa, carinhosa, ela Tudo era isso. Impaciente, ela era muito agressiva. zelosa, muito carinhosa. Ela era demais com os filhos. Enquanto a gente achava que o Bento, né, que é o outro menininho, né, que veio, que é meu afilhado, né, já era mais de rua, não sei o quê, não. O Henri era aquele dela mesmo, uma coisa assim muito apaixonante, que a gente até se surpreendia com isso, entendeu? Vamos dar um salto agora. Como que o senhor ficou sabendo do fato, da tragédia do ocorrido? Como que a notícia chegou para o senhor? Na realidade, eu até acho que foi uma infelicidade da vida, né? O fato de eu soube, foi num domingo para segunda-feira, né? Se eu não me engano, e eu soube isso de madrugada, né? Com a minha esposa acordando aos prantos, né? E que o Henri estava no hospital, né, no Barra D'Or, e, a princípio, ele teria vindo a óbito. E eu não pude fazer nada, porque eu estava com Covid naquele dia, então eu não pude ir, porque tudo que eu queria, com a experiência que eu tenho de vida, né, foram 3.500 socorros prestados, tudo que eu queria era pegar essa minha experiência e ir atrás, ir local, e saber o que fazer, e tomar as atitudes necessárias. Mas, por uma questão preventiva e de não passar a doença para mais ninguém, eu tive que ficar em casa, entendeu? E foi aí que, dessa forma. E, uma semana antes, inclusive, meu sócio havia morrido de Covid, né? Um amigo meu de mais de 20 anos. Né? Muito bem. Então, na noite do ocorrido, o senhor não pôde ir, não participou. E o senhor passou a acompanhar o desenrolar dos dias subsequentes do ocorrido? Sim, eu fiquei muito angustiado dentro daquilo que eu aprendi na minha vida. Eu fiquei muito angustiado. Eu passei a acompanhar dia a dia. E fiz algumas propostas para o pai, para a mãe da Monique, né? Que eu não sei se eu tenho que falar esse acompanhamento todo, tudo que eu fiz. Cronologicamente a gente vai chegar, senão a gente fica indo e vindo. Tá, eu acompanhei tudo com Covid dentro de casa. Você está liberado. Hã? Até a sua liberação, digamos assim. Não, antes, mesmo pela televisão, pelo telefone. Você acompanhou de casa com Covid, mas após a liberação, a alta, a superação da doença, o senhor... Também acompanhei. Perfeito. E sempre acreditei na inocência dela, porque senão eu não estava sentado aqui também, não. Tá. O senhor, eu ia perguntar isso, mas o senhor já respondeu, o senhor é coronel bombeiro, então o senhor tem algum tipo de experiência com, de certa forma, com justiça, com situações que nós estamos vivenciando aqui, diferente de outras testemunhas que nunca vivenciaram ou passaram por isso. Qual foi a sua percepção, como o senhor estava distante, do desenrolar dos casos? Supera agora a etapa do falecimento do pequeno Henri, e agora, quando o senhor estava de longe, percebendo o que estava acontecendo. O que o senhor tem a dizer sobre o desenvolvimento, por exemplo, das investigações, do comportamento? Como que foi a sua visão dentro daquilo ali? O que o senhor viu? O que o senhor presenciou? O que o senhor pode dizer? Na realidade, a coisa que mais me incomodou, com todo respeito a todos, foi o seguinte: o primeiro fato que eu fiz foi o seguinte: eu achava que Monique deveria ter advogado próprio. Entendeu? Eu não sei se é essa a posição. Eu achava que ela tinha que ter advogado próprio. Eu acho que o doutor Jairinho tinha que ter seu advogado e a Monique tinha seu advogado próprio. Isso foi fato. O senhor não concordava que tivesse uma defesa única? Não. Isso, pela minha experiência, pela minha vivência de vida, eu não concordava. Ela tinha que ter, e cheguei a consultar... Vamos lá, calma. O senhor acabou de afirmar que o senhor não concordava com uma defesa única. Não. O senhor chegou a esboçar isso para alguém, para ela, para o O que aconteceu? A minha esposa chegou, acho que, a falar com a Monique, e eu liguei tanto para o pai da Monique, o falecido Fernando, e liguei também para a mãe da Monique, a Rosângela. Meu celular está aqui liberado para provar que eu liguei. E informei
informei a ele, gente, vamos pegar um advogado próprio para a Monique, não sei o quê, independente do fato que tenha ocorrido e como ocorreu. Eu achava que ela tinha que ter uma defesa própria dela na época. Como que foi a reação deles nesse momento? Bom, a reação deles foi o seguinte, primeiro o Fernando, o pai, ele acreditava muito que tudo não tinha se passado de um acidente. E eu continuei insistindo que ele deveria... Independentemente do ocorrido, tinha que ter uma defesa autônoma. Eu consegui, e aí eles falaram, né, eu não sei se eu posso continuar, mas eles falaram o seguinte, que foram dito para eles que o custo de fazer essa defesa era muito caro e, por eles serem humildes, eles não teriam condições de arcar com os advogados, exatamente. E o senhor tomou alguma atitude, fez alguma coisa? Eu posso falar o contato que eu fiz? Não, assim... Não, eu falei que se fosse necessário, eu não estava com dinheiro, mas eu tinha amigos, né? Inclusive um grande amigo que faleceu, o doutor Silvio Capanema, né? Eu liguei para o doutor, ele já tinha falecido, liguei para o doutor Leandro Zandonade, que me indicou um advogado, que era do escritório do doutor Silvio Capanema, e eu fiz a consulta de preto esse advogado e falei que pagava se fosse necessário para ele ser o advogado da Monique. Cronologicamente. Então, o senhor discordava que tivesse uma defesa única, independentemente do fato, o senhor entendia que tinha que ter um advogado, a família tinha receio porque era muito caro. Exatamente. Mas o senhor viu que era algo viável. Ela tinha receio que é muito caro, porque foram dito para elas que era muito caro, né? Essa sua postura, a partir dessa postura, o que aconteceu? A partir do momento que o senhor entrou em contato com o senhor Fernando, olha, eu fiz o contato aqui com o advogado, eu acho que tem como custear. Como que foi o desenvolvimento a partir daí? A partir daí, eles não aceitaram, né? Óbvio, né? Porque estavam com medo de ser muito caro e acreditavam muito que o primeiro advogado fosse... não posso julgar a competência de um outro profissional, é óbvio, né? Mas que não tem nada a ver com isso. E eles foram para um advogado único. Mas eu sempre bati na tecla que cada um, desde o primeiro dia, teria que ter a sua defesa própria. Tá certo. Você quer fazer? Pode fazer. Bom, eu, de minha parte, eu vou passar para o Hugo. Senhor César, muito boa tarde. Mais um ponto que é bastante interessante, eu gostaria que o senhor seguisse. A própria Monique, em consulta com os seus familiares, nos falaram que, em que pese essa informação do senhor, eles procuraram seguir com o antigo advogado, que, primeiro, acreditavam no fato de ser acidente. O senhor pode corroborar isso? Olha, Hugo, sem prejuízo da questão financeira, eles acreditavam também que era acidente. Era isso? A família, principalmente o pai, né? O pai e a mãe, eles acreditavam piamente que foi um acidente. E a Monique? Monique também. Porque, senão, provavelmente, se ela tivesse... Eu não estou aqui para acusar ninguém, nem posso acusar, não sei o que se passou exatamente, né? A gente sabe porque a gente lê. Mas eu acredito que, se houve um crime por parte do parceiro dela, eu acho que ela matava o parceiro dela, vamos dizer assim. E aí, o que foi falado lá na família? A Monique provavelmente deu alguma resposta a respeito do ocorrido, e o que ela falou? Foi um acidente, e como é que se deu esse acidente? O que foi refletido ali na família, debatido? Que foi acidente, né? Isso aí é fato. Mas você fala sobre o quê, doutor? Sobre a questão... Sobre a questão da chegada, quem encontrou o pequeno Henri, como encontrou, quem que estava acordado, quem estava dormindo. A família chegou a saber informação nesse sentido, porque, até onde eu sei, vocês encontraram a Monique no hospital. A família, melhor dizendo, encontrou a Monique lá no hospital. Eu não... eu falo do fato, né? Isso. No fato no hospital. O fato no hospital eu não estava presente por ser de Covid, mas o que foi dito, isso foi dito, e tem alguém da família que testemunhou, né, que não fui eu, e me disseram, que o Henri, a Monique estava dormindo no outro quarto, parece que houve uma questão de um barulho, alguma coisa, ela acordou,
nisso que ela acordou. É esse fato que... Isso, mas... Isso foi dito na porta do hospital para parentes nossos. Isso, que a Monique estava dormindo e foi acordada pelo seu companheiro, ou que ela que encontrou... Não, não. Eu gostaria que ele informasse. Não, tem desculpa, doutor, eu posso responder, eu estou querendo me situar na cronologia dos fatos, entendeu? Eu não treinei para vir aqui, não. Se o senhor me permitir, eu posso voltar tudo novamente e voltar a contar a história. Sim, vamos Tá lá, ponto? vamos continuar. Olha só, Posso ficar tranquilo Deixa aqui e eu só- responder os fatos? Calma, Você não deixa precisa eu fazer a responder, não. pergunta. É Calma, porque a calma. cronologia dos fatos, Calma, às vezes, calma. você... Tudo bem. Entendeu, doutor? Está perfeito, está perfeito. A senhora Monique informa que estava... Vamos lá, então eu vou contar a cronologia do fato como... Objetivamente, o senhor responde. Me dá só um minuto. A senhora Monique diz que estava dormindo e foi acordada pelo seu companheiro. Eu gostaria que o senhor... Isso foi o que ela disse para mim e os familiares disseram. Eu gostaria que o senhor me respondesse se foi isso efetivamente que a família chegou a se comunicar. Foi esse o discurso? Exatamente. No dia da gritaria... Tudo bem, foi isso. Foi isso. Isso que foi Foi discutido isso. e depois Sim. foi alterado a Exatamente. dinâmica. É só isso, doutor. Só esse ponto, nada além disso. E foi isso que me irritou muito, porque veio aquela... Posso falar? É aquela questão de cada um ter a sua própria defesa. Perfeito, mas aí a família falou que não mudaria porque acreditavam que era um acidente? Exatamente. E a Monique também acreditava que era um acidente? Exatamente. E a dona Rosângela também acreditava que era um Exatamente. acidente? E o seu Fernando também morreu acreditando que era um acidente? Exatamente. E o Brian também acredita que é um acidente? Exatamente. E todo mundo acreditava Acreditando que era um acidente. Tudo bem. Hoje vocês sabem o que aconteceu, por um acaso? Alguém sabe como se deu? Se não foi acidente, se foi homicídio? Ou continua na mesma sem ninguém saber? Ninguém sabe, é óbvio. Entendi. Era isso, doutor. Só queria esclarecer só os pontos. Isso é óbvio, ninguém sabe. Não sabem. Não a sabe. Monique falou alguma coisa, trocou cartas, falou se o pequeno Henry já havia sido lesionado por alguém, se havia algum histórico do senhor Jairo, do Jairinho, ter agredido o Henry anteriormente? Houve relatos a Que eu respeito? tenha sido informado, não. Inclusive, morava muito perto deles, entendeu? Entendi. Então, não havia histórico de nada disso. O senhor sabia que o pequeno Henry tinha algum tipo de hematoma, equimose, demonstrava algo nesse sentido? Ele era muito branco? Branquinho demais. Tudo bem. Coisa mais linda que tinha. Perfeito. Ele era amado pela mãe e amava também muito a mãe? Muito, demais. E a Monique, ela era uma mulher independente, que cuidava do seu filho e pagava todas as suas despesas sozinha? Sempre foi. Sim. Outra questão que eu gostaria que o senhor me informasse. Depois que ela passou a conviver com o seu Jairo, ela passou a ter um comportamento social, econômico, completamente diferente? Passou a ter pose de rica, sair gastando dinheiro? Ou ela permaneceu com a mesma postura de antes? Olha, no meu ponto de vista, ela não mudou nada. Não mudou absolutamente nada. E eu gostaria de fazer uma pergunta, porque, apesar de... Isso vai ser perguntado tanto pela Assistência de Acusação como pelo Ministério Público. Sem prejuízo dessa questão da postura da Monique, o senhor entende que seria possível uma mulher independente, mesmo assim ser vítima de violência doméstica ou de relacionamento abusivo? Uma coisa exclui a outra? Opinião, doutor opinativo, aí não dá. Tudo bem, fato em si. Eu vou fazer a pergunta para o senhor. O senhor tem conhecimento de casos, ainda publicamente, porque a defesa diz que Monique não poderia ser subjugada, e aí eu não digo especificamente com relação a Jairo ou a Leniel, qualquer uma pessoa. Uma mulher independente pode ser também vítima de um relacionamento abusivo? É opinativo, doutor. É opinativo. Não tem como ele... Doutor, eu já indeferi a pergunta. Tá bom, eu estou satisfeito, Obrigado, excelência. O senhor não vai, não, senhor, doutor Minajá? Não? Já fez? Ok. Defesa de Jairo. Ministério Público. Só queria esclarecer
Doutor, como eu tive um acidente no Corpo Bombeiro e tenho dificuldade auditiva, então eu leio lábios. Então, dependendo da distância, eu não consigo entender a pergunta, tá bom? Não tem problema, eu vou tentar falar mais alto e mais próximo, se for necessário. Obrigado. O senhor coronel bombeiro, certo? Na reserva já. Não tem problema. Já comandou batalhão? Não. Comandei Estado-Maior. Comandei terceira seção do Estado-Maior, primeira seção do Estado-Maior. Batalhão não cheguei a comandar, não. Não, mas eu estou perguntando isso porque o senhor já teve função importante de Estado e função de comando. Já. Certo. Mas passei a maior parte do tempo na tropa. Foram 3.500 socorros prestados dentro da tropa. Ótimo. O Jairo, o senhor já falou que não conhecia. Não. Conhecer pessoalmente, não. Conheço como político, sim. É óbvio. Essa foi a minha expressão. Em algum momento, a sua sobrinha... Vou me referir a Monique como sua sobrinha, pode ser? Eu considero ela assim. A sua sobrinha, ela revelou para o senhor que estava sofrendo uma relação abusiva? Não. Nunca? Não. Com relação ao Jairo, não. Não. Em algum momento, quando o senhor... Depois do crime, inclusive, os pais dela disseram para o senhor que Jairo estava agredindo essa criança e ela já tinha, ou já existia, já possuía conhecimento desse fato pela babá ter contado? Não. Porque o senhor diz o seguinte, olha, eu conhecia Jairo por ser político, mas pessoalmente não. Então, minha sobrinha está tendo um relacionamento para cá, ótimo, cada um segue sua vida, de repente o Henri morre. Isso é uma cisão num cotidiano normal. A partir daí, o senhor sugere uma defesa única, e o senhor, uma defesa duplicada, aliás, individualizada, e o senhor começa a ter contato com os pais, perfeito? No intuito só de proceder à defesa individualizada. Antes da Monique ser presa, o senhor teve contato com a Monique, depois da morte, antes de ser presa? Não, porque eu não consegui, não tive acesso a ela. Eu não consegui ter acesso. Não. Depois dela ter sido presa, o senhor foi visitar? Eu? Isso. Não. Não. Os pais vão? Claro, são as pessoas mais e próximas. O senhor tem que contato... Dá licença, doutor, posso terminar? Não, mas calma. Não, porque responder sim ou não é muito subjetivo. Não, mas também, eu não quero que o senhor responda sim ou não. falou. Eu estou complementando minha pergunta já para pegar o gancho no senhor querendo responder. Tá, mas aí o senhor está me conduzindo de forma não, que não eu responda de acordo com o senhor. Negativo. Negativo. Eu até eu quero uma coisa. Se a doutora falou que não existe subjetividade, a sua excelência ali falou, eu queria que o senhor me desse objetividade também para a resposta. Vou dar. Então, calma agora. Aí, quando o senhor me interrompe, eu não consigo responder. Sim, mas eu interrompo não, eu estou muito calmo, já passei por várias vezes essa situação na carreira. Quando começa a prestar depoimento, disse que não ensaiou nada? De onde o senhor tirou não tinha ensaiado nada? O senhor começou a responder que não tinha ensaiado. Só um momento, rapaz. Dá para deixar a testemunha responder? Por que, senhor? Por favor, responda. Não, eu vou responder. Sabe por que eu falei que eu não ensaiei nada? Sim. Eu acho que na primeira defesa houve ensaio para sacanear a Monique. Pronto, é isso que eu tenho que responder? É isso. Exatamente. Eu estou sendo completamente sincero. Entendi. Senão não ensaio de quem, senhor? Não entendi. Ensaio de quem? Eu acho que quando houve uma primeira defesa... Quando eu digo sempre que tinha que ter uma defesa... Quando a defesa era única. E uma defesa para isso na Monique, delegacia que o senhor está falando. Na delegacia, exatamente. Então, tá. Pronto, respondi ao senhor. Mas é isso que eu quero saber. Não, pronto. Então o senhor já respondeu, não veio. Tudo bem. Respondi ao senhor. Então, estou perguntando ao senhor o seguinte. O senhor já me respondeu que não teve contato com a Monique antes dela ser presa e nem depois foi visitá-la, perfeito? Não. Tivemos contatos por telefone no sentido de se promover uma defesa única para ela. Falei com o escritório do falecido Dr. Silvio Capanema, falei com o Dr. Leandro Zandonadi, me indicaram um grande criminalista, liguei para ele e ele se colocou à disposição. A família, com medo de recursos e acreditando que tudo era um grande acidente, não aceitou a minha sugestão. Sugestão essa que eu propus, inclusive, em pagar. O senhor teve contato telefônico com a Monique? Com os pais, a minha esposa com a Monique. Em algum momento... E detalhe, sim, ainda fiz melhor. Falei o seguinte, Monique, eu moro no Península, na Barra da Tijuca. Falei assim, Monique vem para minha casa, eu já estava com Covid ainda, vai ficar no quarto de hóspede, eu vou avisar o delegado que ela está na minha casa, através de um advogado que eu contratar, e qualquer coisa que precisar, se comunique ela em casa, porque ela não vai sair da minha casa.
O senhor teve a notícia dos pais da Monique ou a sua esposa, da própria Monique, de que ela estava sendo manipulada por Jairo? Não. O senhor, depois que a defesa se dividiu, o senhor teve acesso a uma carta da Monique em que ela diz que Jairo tentou enforcá-la uma vez, que o Jairo era ciumento, não deixava ela vestir algum tipo de roupa e que ele estaria manipulando e conduzindo ela a dar esses depoimentos antes da prisão? Doutor, perdão da palavra, mas isso toda a imprensa escrita, falada e televisionada mostrou isso, doutor. O senhor teve acesso a essa carta? Não, eu tive acesso, mas não estava nem ter acesso, porque a carta saiu na Globo, na Band. O senhor leu essa carta? Claro, li na televisão. Leram para mim. O repórter leu. Isso é público. E o que os familiares, os pais da Monique, que têm acesso a ela, têm contato, visitam, dizem desse relacionamento abusivo e do porquê dela ter dado os primeiros depoimentos antes de sua prisão? Não entendi a pergunta. O que eu estou dizendo é o seguinte... O senhor fez duas perguntas e conectou as duas. Eu queria que o senhor, de repente, fizesse uma e depois a outra. Não, mas o senhor não pode conduzir a minha forma de perguntar. O senhor tem que responder de acordo com a minha pergunta. Mas eu tenho que entender coronel. Senão eu respondo errado. Se o senhor não entendeu, o senhor fala não entendeu, que eu reformulo a pergunta. Tá ótimo. Agora não é o senhor que vai ensinar o meu trabalho. Assim como eu não ensino o seu, nunca me meti no seu quartel. Então vamos retornar aqui. Os pais da Monique falaram para a senhora, a partir de contato direto com ela, como foi a manipulação do Jairo para a Monique dar um certo depoimento ou um sentido de depoimento na delegacia? Você fala com a defesa única ainda, é isso, doutor? Exatamente. Bom, isso eles falaram, porque, na realidade, parece que 2 dias antes de haver, ou 3 dias antes, inclusive eu insistindo para a Monique vir para a minha casa, eu tenho até como comprovar isso, porque tem os telefones gravados no meu celular para os advogados que eu liguei, parece que quando o não foi definido, não, porque, acho que é o doutor André, né? O doutor André vai defender todo mundo. O que acontece? Parece que eles passaram 2 dias, e o que eu falo parece, porque eu não testemunhei, porque foi dito pelos pais. Eles passaram 2 dias nesse escritório desse devido doutor André, treinando o depoimento, vamos dizer assim. Eu vou ser simples, né? Não sei falar no termo mais adequado do doutor, mas eles passaram 2 dias treinando. Palavras ditas pelo pai, que está falecido, que não pode estar aqui para defender a filha, e pela mãe. É isso que o senhor quer saber? Exatamente. Então está dito. Avançando, depois da prisão da Monique, agora com uma defesa única, o senhor... Única não, dividida, né? Única para a Monique. Para a Monique, ok. É só entender o contexto das minhas palavras, que o senhor não precisa me interromper. Então, ela tendo uma defesa única, compreende esse sentido da palavra agora, da frase? Compreendo. Se eu puder chegar um pouco mais perto para poder... Então, agora a Monique, tendo uma defesa única, ela especificou, né, detalhou quais eram as agressões por ela sofrida pelo Jairo e qual era a intimidação que o Jairo exercia contra ela na época da investigação? Isso foi relatado para o senhor? Doutor, não só foi relatado, mas como também foi visto em várias situações, por exemplo, que eu fiquei sabendo. Por exemplo, houve entrevistas em que a Monique e o Jairo, parece que... Estou dizendo que me informaram, tá? Eu não posso provar. Foi num repórter e era para entrevistar um em separado e ela nunca conseguia estar sozinha para prestar o depoimento ou ter o esclarecimento ao repórter. O que mais que o senhor perguntou? Sobre as agressões também, é isso? Também foi relatado, tudo isso foi relatado. Isso hoje não é mais segredo. E como eu falo para o doutor, é um caso que está muito na mídia, né? E a gente sabe por todos os lugares. Eu frequento o escritório do doutor Minager, eu presencio tudo lá e tenho ciência de tudo isso, que houve uma relação abusiva.
A relação abusiva, inclusive, eu estudei muito a respeito, doutor, se o senhor me permite, ela é até psicológica também, né? Ela não é só agressiva, existe também a psicológica. Eu acho que a mulher não merece isso, né? Nem agressiva no sentido física como psicológica, entendeu? E vivenciei muito isso na minha carreira. Tá. E vê se o senhor consegue me responder isso. Num trecho da carta da Monique, ela diz que o Jairo, o coronel, e o Jairo, o ex-namorado, que chamam de Jairinho, comandavam muita coisa naquela região. O senhor sabe o que é essa coisa? O que eles comandavam na região? Doutor, agora vamos lá. Aí a gente tem que saber realmente o que dizer. Principalmente eu, como um coronel bombeiro, que sou nascido em Bangu, criado em Brasília e voltei para o Rio de Janeiro. Na realidade, você começar a dizer o que é que se comanda, o que se fala que se comanda, é muito complicado. Porque, na realidade, eu posso estar fazendo uma denúncia. O que eu posso estar te dizendo para o senhor é o seguinte: eles são poderosos. Isso não há dúvida. Poderosos politicamente, poderosos numa série de situações. Não tenho a menor dúvida. Agora, dizer o que eles comandam, você quer que eu faça o quê? Eu não posso chegar aqui e dizer, não, eles são donos disso ou são comandantes daquilo. Quer dizer, tudo que eu falo aqui, amanhã depois pode ser usado contra mim, a não ser que o senhor me garanta o seguinte: o senhor pode falar o que você acha e você não vai sofrer nem qualquer tipo de... Na verdade, é o seguinte, uma coisa é eu afirmar, outra coisa é eu ouço dizer, mas não sei se é verdade. Então, quando eu digo para o senhor... ouvi dizer que eles são donos de Bangu, são donos da milícia, são donos disso tudo, mas isso aí o senhor está fugindo me perdoe. O senhor está, talvez, querendo me comprometer em alguma coisa. Não, eu não estou fugindo de nada. Olha só, o senhor também tem que falar o que ouviu dizer. O senhor tem Posso que falar dizer, mas não o que ele acha, excelência. Então, a gente em Bangu ouve dizer exatamente isso que o senhor está falando aí. Sim. Só isso. Mas é minha pergunta. É uma pergunta. Porque posso quando dizer, a então, sua... né, excelência? Então, eu ouvi dizer que eles são donos de lá, são pessoas que comandam a região. Tá, vê se presta atenção no que eu Dentro vou de um dizer. aspecto, não sei se é milícia, se tem o controle da polícia militar, que tenho muitos amigos na PM, eu não sei. Mas é o que dizem, tanto na política quanto na questão, talvez, de milícia, não sei. Eu ouvi dizer. Eu não posso afirmar, não conheço pessoalmente nenhum nem o outro. Eu conheço das campanhas políticas deles, conheço que são deputados, inclusive o coronel Jairo voltou a ser deputado agora, nem suplente ele é mais, entendeu? Eu ouvi dizer. Agora, posso afirmar que são pessoas influentes e poderosas em Bangu, ponto. Como, por exemplo, um dono de uma MRV é uma pessoa poderosa, porque é uma empresa grande, como o dono de uma empresa séria, como Lojas Americanas, é um homem poderoso, porque é uma empresa grande. Agora, você tem o poder correto, o poder emanado da licitude, e você tem o poder emanado do fato ilícito. Esse mérito eu não quero entrar. Respondi ao doutor? Respondi. Deixa eu só fazer uma pausa, porque o que eu quero aqui, na verdade, é que o senhor me dê o conhecimento que o senhor tem para que a gente busque, na verdade, o que aconteceu. Então, não, isso, eu estou à disposição. Qualquer testemunha que preste depoimento, ele não vai prejudicar ou vai ajudar. Quem prejudica ou ajuda é quem praticou o fato. Então, as testemunhas só vão tentar mas uma esclarecer. testemunha, de acordo com o que ela fala ou acha, ela pode sair no estado do Rio de Janeiro e tomar um tiro no peito, né? Sim. Por isso que eu digo uma coisa que o senhor sabe, outra coisa que o senhor acha. Ele não está dizendo que sabe, ele está dizendo que ele não quer falar o que ele acha, porque ele aqui não está em discussão o que ele acha. Mas ele já disse que ele avançar aqui, coronel. Vamos avançar aqui. Excelência, pela ordem, doutor. A testemunha está aqui para falar o que acha. Ela tem que falar o que sabe. O que eu ouvi dizer do mas o que acha, eu vou começar a achar várias coisas aqui também. Então não pode ser, doutor. Doutor, em nenhum achar momento, é uma coisa. Ouvir dizer, ou ter... Doutor Braz, sim, sim. em nenhum momento a testemunha se propôs a dizer o que acha. Como não, mas o promotor está conduzindo nessa direção, excelência. É que ele não vai... que ele está pedindo, eu quero que o senhor traga o que sabe, mas ele acabou de dizer que não sabe. O que ele ouvi dizer, não é saber, não.
Ouvir dizer, você Exatamente. Agora achar. É uma O doutor distância Braz, muito grande. olha só, de repente, talvez o senhor não esteja me ouvindo ou não esteja prestando atenção, porque eu em nenhum momento falei o que você acha, o que o senhor ouviu dizer. Mas aí ele É ele isso. falou- Aí, se o senhor está escutando, é uma outra coisa. Porque o senhor está falando que eu estou perguntando o que ele acha, e eu não perguntei isso em nenhum momento, em nenhum minuto. Mas eu Então, o senhor entendi já assim, eu ia falar, eu pode acho, eu pegar. acho. Aí não. Não, Achar excelência. Não, eu Objetivo em que ele nenhum acha momento que é- perguntei quem acha o quê. O que Doutor. houve dizer? O que houve dizer? Calma, doutor, o senhor está nervoso? Ô, coronel, novamente. Então, doutor, toma um Rivotril. Porque aqui não vai dar para o senhor ficar nervoso. Já está todo mundo nervoso aqui? Calma, o senhor não pode ficar gritando aqui, não. Calma. tom de voz, mas é desrespeito olhar para o Braz e dizer que ele não está prestando atenção, não está aqui. Isso não é desrespeito nenhum, doutor. As pessoas podem não prestar atenção. Bem, prossegue, doutor, por favor. Podia me arrumar uma água, por favor? Continuando, coronel. Doutor, isso, eu estou bem calmo, tá, excelência? Eu não estou em problema nenhum em estar prestando todos os esclarecimentos que são necessários. O senhor chegou... Então, eu não quero o sabe. O senhor perguntou sabe, sim. Por isso Não. que eu fugi pro acha. Sabe, claro, sabe. Quando eu ouço dizer, eu sei o que dizem. Agora, eu não sei se o que dizem é verdade. Olha só, são coisas diferentes. Mas eu vi, eu sei porque eu vi. Me disseram, eu sei que me disseram, se isso é verdade ou não, é um outro ponto. Então, quando o senhor me diz aqui o que dizem, se o que disseram para o senhor vai ser verdade ou não, a gente continua investigando. Então, quando eu pergunto o que o senhor sabe por ver, o senhor sabe que falaram, o senhor sabe várias coisas. Para Então, resumir, é nesse eu sentido. ouvi dizer e não sei se é verdade ou mentira. Pronto, essa é a resposta final. Então, isso é simples dessa forma. O senhor chegou a ler parte desse inquérito? Não. O senhor, por conversar com advogados e por se interessar tanto, tomou conhecimento... Desculpa, eu fugiu agora. Tá. Se o senhor está distante, O senhor, eu não por se consigo. interessar- Servir nesse estado, eu fiquei surdo. Não tem problema, eu repito. O senhor, em algum momento, teve a informação que a investigação recolheu o material que indica que a babá comentou com a sua sobrinha que o Jairo teria agredido o filho? Doutor, ficou complicada essa pergunta, porque o senhor falou de recolher material, que indica que o Jairo agrediu. Eu não entendi a sua pergunta. Por exemplo, com toda material. seriedade. Tá. É porque, assim, quando o senhor fala em recolher material, eu penso em que houve recolhimento de telefone, houve recolhimento de algum produto. Agora, recolhimento de material, para depois entrar com uma pergunta me perguntando se a babá falou de agressão, não estou entendendo. Então, não entendi. eu explico. Por Tá. favor. Então, o senhor falou, recolha um telefone. Isso é recolhimento de material. Sim ou não? Houve recolhimento Sim. de todos os telefones de todos os envolvidos. E quando certo? eu tenho uma perícia que mostra uma conversa entre duas pessoas, isso é um material recolhido na delegacia. Compreende isso ou não? Compreendo, é claro. Compreende. E se eu, tendo acesso a esse material me mostra uma conversa em que a babá dizia para Monique que o Henri era agredido por Jairo, vem a minha pergunta. Tem conhecimento que a delegacia recolheu o material que indica que Monique sabia que o Jairo agredia Henri? Difícil essa pergunta para o senhor? Não, pelo contrário. A minha formação é muito boa, ela não é tão difícil assim. Inclusive, eu não sou só formado pelo Corpo de Bombeiros. Pois não. Entendeu? Com relação ao que foi recolhido pela perícia, pelo que eu conversei com os advogados, basicamente, as informações que nós temos, elas são as informações que foram vinculadas ou vazadas pela mídia. Eu até hoje não vi nenhum tipo de documento, eu quero até que alguém possa me provar o contrário, que essa conversa existiu e qual foi esse contexto. Que isso que o doutor falou parece que aconteceu, sim, mas qual o contexto e como isso foi expressado, não sei te dizer. Entendi. E eu explico o porquê da minha pergunta para o senhor, se quiser complementar a sua resposta. Pois não. Se o senhor teve conhecimento que existe isso na investigação, uma coisa é se isso é verdade ou mentira, se é falso ou verdadeiro. Outra coisa é o seguinte,
em sendo verdadeiro ou existindo, o senhor pediu para os pais da Monique perguntarem para ela, olha, isso aconteceu também? E se isso aconteceu, por que você não me procurou? Por que você não procurou a polícia? Por que você não pediu ajuda? Se o senhor teve esse diálogo com os pais, de procurar saber se aquilo realmente existiu, se aquela conversa existiu, e se existiu, por que ela não procurou ajuda? Porque, na verdade, o que acontece? A sua sobrinha, ela está sendo processada por uma omissão, que teve importância no resultado. Se essa omissão não aconteceu, ela tem que ser liberada. Se essa omissão aconteceu, ela precisa esclarecer em que intensidade houve essa omissão. Então, isso até seria benéfico para a defesa da sua sobrinha, se o senhor tivesse essa informação. Doutor. Eu só queria que o senhor falou tanto que eu esqueci o início da pergunta, que houve a questão do telefone, né? O que eu quero saber é o seguinte... Não, porque o senhor foi tanto, com relação a... Claro que eu sei que a omissão, a questão da mãe, então, se soubesse de alguma coisa. Então, eu faço a pergunta para os senhores, para o senhor, em parte. Tá? Tá. O senhor teve conhecimento que no inquérito existe essa... Algo. Existe essa indicação, que a babá teria comunicado isso para sua sobrinha. Teve conhecimento disso? Pela mídia, não pelo inquérito. O senhor chegou a perguntar para os pais em contato direto? Vocês perguntaram para a Monique se essa informação é verdadeira mesmo? Se realmente a babá disse isso para ela? O senhor chegou a se informar sobre isso? Na realidade, doutor, o que eu sei é o seguinte, a babá nunca, pelo que eu sei, ela nunca reportou agressão, e os pais da Monique são pessoas muito humildes, mas são pessoas maravilhosas de coração, entendeu? São pessoas muito boas, e eu não vejo essa possibilidade. Nem questão de ter o conhecimento. Eu acho que eles nem souberam disso. Eu não sei de onde essa babá tirou esse negócio. A única coisa que eu ouvi da babá foi a babá falando na mídia, né? Eu estou apontando para lá, mas é na mídia, ela conversando com, acho que um pseudo-namorado dela sobre isso. Mas que ela tivesse reportado a mãe e o pai, não. Inclusive, para eles, até haver talvez, provavelmente, para eles, sempre foi acidente, e o Fernando morreu acreditando que foi acidente. E ele está ali em cima achando que foi um acidente. Esse fato que o senhor falou aí, vamos dizer assim, eu posso dizer que eu discordo dele, entendeu? A não ser que um dia alguém chegue, e eu participo, às vezes, de algumas reuniões com os advogados de defesa, e eu possa ver. Até hoje, nunca ninguém me mostrou isso, não. Não, tá. Tudo bem que o senhor discorde. Eu concordar ou discordar com alguma coisa é um direito, uma possibilidade, né? Exatamente. Mas o que eu pergunto ao senhor, uma vez alguém dizendo isso, pergunte a Monique se em algum momento ela foi comunicada, o senhor obteve essa informação? O que a Monique diz sobre isso? Alguém passou para o senhor o que a Monique falou sobre isso? Essa é a minha conclusão. Na realidade, isso depois de todos os processos, de todas as mídias que a gente viu e de tudo aquilo que eu acompanhei pessoalmente, porque eu acredito muito na inocência dela, o que eu ouvi dizer é que ela se revoltou por algum momento, algum dia, em algum local que ela estava, e que o companheiro dela pudesse estar trancado com o Henri no quarto, mas não que estivesse fazendo qualquer tipo de agressão. É isso. Tá. E a Monique se revoltou por algum motivo e tomou a providência que achou cabível naquele momento. Tá. E, desde que isso aconteceu até o dia de hoje... Doutor, eu realmente tenho dificuldade de audição. Desde que isso aconteceu até o dia de hoje, a Monique, em algum momento, externou para a família que, depois de ter conhecimento de todos os fatos, que o Jairo, em algum momento, agrediu seu filho? Que eu saiba, não. A Monique não externou isso? Não. Na realidade, o que se mais foi dito, o que se mais foi como é que eu posso dizer, falado, foi a questão tanto da, vamos dizer assim, Lei Maria da Penha, né? A questão física e emocional. Agressões físicas e emocionais que ela sofria, né? Talvez por ser uma mulher muito bonita, por ter ciumento, alguma coisa nesse sentido. Mas
Que efetivamente houve alguma agressão contra o Henri, não sei dizer. A Monique, pelo que o senhor tenha conhecimento, nunca reportou aos pais e nunca fez chegar ao seu conhecimento que o Jairo poderia ter agredido o filho? Não, que eu saiba, não. Obrigado. Assistência. Eu tenho, excelência. Boa tarde. Meu nome é Igor de Carvalho, sou advogado criminalista e faço parte da assistência de acusação. Desculpa, doutor, o senhor é? Igor de Carvalho, assistente de acusação. Ótimo. O senhor, em determinado momento, o senhor narrou que uma certa... eu entendi dessa forma, o senhor me corrija, que haveria uma certa suspeição em relação ao senhor de que isso não teria sido um acidente. Eu não... O senhor não falou isso? Não, que eu saiba, não. Quer dizer, a suspensão que eu faço, eu posso ter falado que não houve um acidente, que não foi um acidente, único exclusivamente pelos laudos periciais, pelos técnicos. Então houve... Tudo bem, doutor. Assim, tudo bem. Deixa a testemunha responder, doutor. Assim, eu entendo o desespero de Vossa Excelência, doutor. Assim, eu perguntei à testemunha, assim, se Vossa Excelência assim, quiser prestar depoimento pela testemunha, o senhor senta aqui, doutor. Assim, eu quero ouvir a testemunha. Se eu perguntei a ela, eu falei, o senhor me corrija, não o doutor me corrija. Sim, doutor, eu entendo o desespero de Vossa Excelência do que ele pode falar, assim, mas deixa ele falar. Não, assim, não é perguntas. Assim, Vossa Excelência falou em relação ao laudo. Não, calma aí. Agora o senhor falou em relação ao laudo. Eu falei o seguinte, para toda a família, para os pais, para todo mundo, lá foi um acidente. O que eu soube foram pelos... que teoricamente, se houve algum crime, foram pelos prenitos. Ponto. Não existe mais nada para falar nesse assunto aqui com o doutor. Esse é o fato que eu encerro aqui. Para a família, foi um acidente. Né? Pai, mãe. E o senhor? Eu continuo acreditando que a Monique é inocente. Eu não vou fazer juízo... Mas... Porque eu não sou técnico. Eu não sou uma pessoa que possa chegar e lhe dizer a respeito disso. Não é. Doutor, pela ordem. O que ele está querendo saber é se o senhor hoje acredita que é um acidente. Não é isso, doutor? Excelência, porque isso o senhor hoje acredita que é um acidente. Doutor, só pela ordem. Doutor, eu não fiz isso, Vossa Excelência. Assim, deixa a testemunha falar. Assim. Vossa Excelência está num desespero do que a testemunha pode falar, absurdo. Vossa Excelência tem medo do que ele pode falar? Sim, mas eu estou tentando perguntar a ele, Vossa Excelência está interferindo. Não é o que ele acha, doutor. Ele falou que para a família é uma determinada coisa. Para ele se... E nesse momento que eu estou perguntando... Você está falando palavras que eu não falei. Não, tudo bem. Assim. O senhor está tentando Igor, me induzir. É isso que o senhor quer saber? Se para ele isso foi um acidente? Então responda, por favor. O senhor acha que foi um acidente hoje? Para o senhor, doutor, o senhor hoje acredita que é um acidente? Falar como profissional... Foi a pergunta dele. Eu posso falar como profissional do Corpo de Bombeiros? Posso falar como profissional? Pode falar. Sim, doutor. O senhor fica à vontade. Ele só poderia definir alguma coisa ali, o que foi um acidente ou não, se tivesse uma câmera naquele quarto filmando. Então o senhor não tem opinião formada se foi acidente ou não? Ok. A minha única opinião formada é que Monique é inocente. Eu tenho certeza que ela não fez nada com o filho dela. Mas, se eu for pensar assim, pode ter sido um acidente, sim. Pode ter sido um acidente. Doutor, vou dar um exemplo. Posso dar um exemplo, doutora, de uma passagem, parecida? Fica à vontade. Posso dar um exemplo? Fica à vontade. Eu estava servindo no quartel de Barra Mansa e vários cadetes do Exército descendo de carro. E um menino dormindo, um dos cadetes, dormindo com a cabeça no... É hábito isso, às vezes, a gente dormir no carro de trás, né, no banco está dormindo. O cara deu uma escorregadia, naquela escorregadia que ele deu, bateu com a cabeça...
num outro carro batendo, aquele rapaz foi a óbito. Uma coisa insignificante. Insignificante, mas já peguei pessoas completamente retaliadas num acidente e sobreviveram. Então, eu não posso fazer o juízo que o doutor quer me conduzir que eu faça. Não, assim, eu entendo, assim, eu sempre me pauto aqui assim, de uma forma que eu entendo a posição de Vossa Excelência, eu entendo a posição do doutor, eu entendo a posição de todas as pessoas que estão aqui envolvidas. Porque, assim, o senhor tem uma relação de carinho, de afeto pela pessoa que está sentada ali. Eu, enquanto ser humano, assim, além de advogado, eu jamais vou colocar o senhor numa posição que, assim, eu vá pressionar o senhor. Longe disso. Assim, o que eu estou fazendo aqui não é isso. Não, o senhor quis dizer isso sim, doutor. Não, assim, me desculpe se Vossa Excelência entendeu dessa forma. Assim, o que eu queria entender é justamente esse contexto. Tá? Assim, só esse adendo. O contexto do que ocasionou lá dentro. Ninguém vai entender, né? Não, o contexto do que o senhor falou. Então, voltando aqui. Em determinado momento, o senhor falou de que haveria o senhor me corrija, assim, se eu estiver errado. Haveria um determinado... não sei se um conluio seria a palavra correta, para prejudicar a Monique, assim, em relação à constituição de um advogado único. O que seria... Quem estaria por trás desse conluio? Doutor, bom, primeiro eu não disse conluio. Não, o conluio sim, é uma palavra muito forte, né? Me desculpe pelas eu palavras. entendo muito bem de conluio porque eu já vi alguns conluios militares acontecerem e a gente teve que tomar algum tipo de providência. O que eu disse foi o seguinte, que cada um deveria ter seu advogado próprio, sua defesa própria. E que... nas vésperas do depoimento na delegacia, foi feito eu não estou dizendo que eu não sei o que se passou lá dentro, mas que foi feito, não sei se foi um treinamento, se foi alguma coisa, se combinaram alguma coisa, para que o depoimento corresse de uma determinada forma. Exatamente isso. Exclua, por favor, a palavra conluio. Sim, senhor, mais uma vez, o senhor me desculpe, assim, embora eu não me recordo especificamente do sinônimo do termo que o senhor utilizou. Entretanto, o contexto que o senhor empregou me pareceu que... Contexto que o senhor interpretou, não foi o que eu falei. Sim, assim, o senhor em determinado momento falou que prejudicar. Qual foi o contexto de prejudicar na questão do advogado? Assim, eu tirei conluio, eu tirei a minha parte em relação à minha interpretação, assim, mas é uma palavra do senhor. Exato. Então, eu vou lhe responder o seguinte. Prejudicar. Dentro dos meus 58 anos de vida... dos meus 35 anos de caserna, inclusive eu passei pelo Exército também, o que acontece? Eu sempre aprendi na caserna, e depois por um mestre, que foi um dos meus maiores amigos, chamado Dr. Silvio Capanema, Deus o tenha, que qualquer situação, cada um tem que ter seu advogado. Dr. Silvio Capanema falava isso, nosso mestre do direito imobiliário aí, entendeu? Ele sempre falava isso. E foi através que ele já estava falecido, não pude procurá-lo, procurei o Dr. Leandro Zandonade, e foi quando eu ofereci um outro advogado que passou pelo escritório do Dr. Silvio Capanema e é criminalista. Essa é a minha formação. Essa é a minha... Eu entendi a formação do senhor, assim, eu respeito muito a formação do senhor, mas a questão do prejudicar. Assim, qual foi o contexto de prejudicar com o advogado que tinha? Assim, quem prejudicaria ela com um advogado único? É isso. O que eu entendo, volto a dizer para o senhor, doutor, cada um tem que ter a sua própria defesa. Se no dia em que Monique estava no hospital com o filho falecido, que ela tanto amava, que ela tanto respeitava, entendeu? Que era tudo para a vida dela. A família houve uma linha de conduta, né, do que aconteceu, inclusive, não tenho certeza, acho que até o Lenial sabe disso. Houve uma linha de conduta em que a Monique foi chamada, quem saiu veio em encontro dela para falar do problema, se essa linha de conduta foi essa, e depois, na delegacia, não foi feito... Doutor, por favor, deixa eu terminar. Claro. Não foi feito esse tipo de
conduziu dessa forma, se inverteu, né? Aí, talvez o doutor possa acreditar que houve um prejuízo à Monique. Sim, sim, dentro das palavras do As senhor... coisas delas não... eu não posso dizer o que ainda não tinha passado. Eu posso dizer o que se passou. Sim. O que tinha passado era um fato. Sim. Um fato. Monique estava lá, desesperada. Tudo na minha vida que eu queria era estar junto. Aconteceu assim, assim, assado. Aí, insistimos em cada um ter seu próprio advogado. Quando houve o depoimento, não foi assim, assim, assado. Sim. Foi de uma forma invertida, pouco invertida, vamos dizer. O senhor me permite, o que seria esse assim, assim, assado e uma determinada conduta que o senhor falou? Você já ouviu, já está até gravado aí, pô. Não, senhor. Não viu. Você ouviu realmente... que a Monique falou para a família que ela estava deitada, e depois ela foi chamada, dizendo que... Foi chamada pelo doutor Jairinho, dizendo que o Henri estava caído no quarto. Estou simplificando para o senhor entender. Então, isso essa foi que foi dito no hospital para alguns familiares, ou uma ou duas, não sei quantas ao certo. Depois, quando foi prestar o depoimento, foi Monique que viu o Henri caído e que chamou o doutor Jairinho. Só isso. Então, o senhor acha que... não fale em acha, por favor. Desculpe. Então, foi nesse sentido que foi o prejuízo em relação a ela? Bom, se você parar para pensar que se ela tivesse um advogado próprio, e o advogado próprio falasse para ela, porque para mim a verdade é tudo. A verdade é tudo. A gente não pode se omitir de nada. Se talvez ela tivesse um advogado próprio e na delegacia ela contasse o que ela contou no momento do hospital, que estavam tentando ressuscitar Henri, eu acredito que sim, ela foi prejudicada. Eu agradeço, assim, eu entendo, assim, mais uma vez, eu entendo o papel de Vossa Excelência aqui, do senhor aqui, nenhum demérito em relação ao trabalho do doutor também, que é muito meu amigo, assim, e eu, em momento algum, iria pressionar o senhor, assim, e colocar palavras na boca do senhor. Assim, o senhor, assim, só para esclarecer esse ponto, assim, papel tanto da assistência de acusação quanto do advogado fazer determinadas perguntas, assim, o senhor, assim, da forma que o senhor entendeu, o senhor responder. Assim, me desculpe se o senhor interpretou dessa forma. Assim, eu sempre me pauto muito por essa forma educada. Tá bom? Assim, obrigado. Não, o senhor não foi deseducado em momento algum. O doutor foi perfeito. É só uma questão de colocação. Tá. É que nem a questão da colocação. Eu não posso ouvir dizer isso, ouvir dizer daquilo da família. Eu não tenho provas de nada disso. Eu não posso chegar e sair acusando pessoas que eu não conheço pessoalmente. Sim. Na questão do que são poderosos disso ou daquilo. Isso não existe. Sim. Tá bom, muito obrigado. Alguém tem pergunta? Boa tarde, senhor Reinaldo. Queria te perguntar se minha voz é o suficiente ou preciso me aproximar? Pode, que eu vou ler o material aqui. Permite que eu vire para ela, porque eu não vou conseguir. Pode só se inclinar para me responder? Leva o microfone para o senhor. Não. Obrigada, que eu vou fazer a leitura aqui do material. Boa tarde, meu nome é Sânia Massari, também estou pela assistência de acusação. Senhor Reinaldo, percebi aqui por todo o seu relato que o senhor realmente está muito preocupado com a verdade, ainda que isso o magoe como parente, como tio, correto? Desculpa, eu estou muito preocupado com a verdade, isso é fato. Ainda que isso me magoe com o quê? Ainda que essa verdade cause surpresa ao senhor, ainda que essa verdade, de repente, o magoe como familiar. Como é que uma verdade pode me magoar como familiar? Pelo contrário, a verdade vai me alegrar, pô. Perfeito. A verdade vai me alegrar, porque eu sei que a Monique é inocente, e a verdade é a inocência dela, e isso vai me alegrar. Então, perfeito. Continuando, Não tem como me magoar. Então, você poderia me esclarecer melhor esse magoar, por favor, não, doutora? você já respondeu. Você já respondeu a pergunta, que a verdade irá o alegrar. Já está respondido. Obrigada. Que ela é inocente. Obrigada. Por favor, eu queria que você completasse isso, porque essa foi a minha resposta.
A minha resposta, Eu acho que ficou registrada a resposta. Ficou? Ok, prosseguindo. Houve um momento em que o senhor mencionou sobre a questão da Monique ser uma pessoa independente desde sempre, né? Houve um momento, gostaria de perguntar se o senhor tem a ciência do que eu vou relatar agora, em que Monique envia uma mensagem para Jairo dizendo que, abre aspas, se você não continuar a pagar as minhas contas, eu vou ferrar com a sua vida. O senhor tem conhecimento desse diálogo? Olha só, depende muito do contexto, né? Eu não sei quando foi isso, como foi isso. A doutora falar no áudio, a minha esposa esse dia brigou comigo. Ela chegou e falou para mim também, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quer dizer, é muito difícil você me dar um texto de três frases e querer que eu defina um contexto. Ou então querer que eu simplesmente diga, soube, não soube. O contexto foi após a ciência dela sobre uma determinada agressão contada pela babá. Que alegação é essa, por favor, doutora? Faz a pergunta completa. A pergunta está completa. Eu perguntei se o senhor tem a ciência desse diálogo. A pergunta é essa. Esse áudio eu vi pela imprensa. Então, isso, segundo... Pela imprensa, não vi ainda pelos laudos técnicos. Sim. Isso está na mídia. Tá? Isso, na verdade, foi apenas a reprodução do que realmente está na mídia. Isso não relata uma situação de interesse econômico para o senhor? Não, hipótese alguma. Eu acho que um casal, às vezes, ele vive os seus percalços da vida. É um dia a dia, é uma luta. Eu duvido que alguém aqui tenha uma vida perfeita. A gente tem uma vida mais, talvez, de tristeza do que alegrias, mais de lutas do que vitórias, entendeu? Não acredito nisso, em hipótese alguma. Eu acho que, se a doutora for casada, talvez, perdão a intimidade, talvez tenha passado por situações não tão semelhantes ou bem parecidas com relação a isso. Porque é o dia a dia. Às vezes, você, no afã de falar alguma coisa, você exagera um pouco aquilo que você pretende estar falando, entendeu? Bem, o senhor mencionou também sobre a questão, até num contexto em que, não me lembro qual foi o doutor, mas num contexto em que foi falado sobre relacionamento abusivo, você bem colocou que não necessariamente um relacionamento abusivo é caracterizado por uma violência física. Pode ser também uma violência psicológica, moral, enfim. Falei, não, isso a ciência fala. Mas foi o senhor que mencionou. Mencionei aqui hoje, mas isso a ciência fala. Então, foi o que o senhor mencionou, relatando que a ciência fala. E aí, o que acontece é que, num determinado momento, isso, obviamente, anterior à morte, Tainá, a babá, ela se reporta a Monique, também através das mídias, através de mensagens, e ela diz o seguinte, eu vou ler aqui, tá bom? Para que o senhor possa acompanhar. Ela lê o seguinte, que Henri estava dentro do quarto fechado. Então, eu vou ler aqui. Henri está reclamando da cabeça. Pediu, tia, não lava não, está doendo. E ela continua. Então, me contou que deu uma banda e chutou ele, que toda vez faz isso. Que fala que não pode contar, que ele perturba a mãe dele, que tem que obedecer ele, senão vai pegar ele. Mensagem da babá Tainá para Monique. O senhor tem conhecimento desse diálogo? Eu ouvi dizer, sim. Tem conhecimento de quando esse diálogo foi datado? Você quer dizer... Então, dá licença. Primeiro existe... Pode responder. Bom, existem dois fatos que eu quero responder. Ter ciência desse fato, né? Eu tenho ciência e acredito que foi antes, claro, óbvio que foi antes do falecimento. Agora, também não quer dizer que seja verdade. É um fato. Só quero responder dessa forma, entendeu? Mas que foi antes do falecimento do Henri. Isso é óbvio. Sendo verdade ou não, a babá Tainá fez essa comunicação para Monique. Isso datou 12 de fevereiro. Quase um mês antes do falecimento. Bem, isso aqui, então, está ultrapassado. O senhor teve conhecimento. Ok, prosseguindo. Conhecimento pela mídia, volto a dizer. Tudo bem, sem problema nenhum. Conhecimento por qualquer meio de comunicação.
Prosseguindo, quarta-feira antes da morte, Henri estava com a avó em Bangu, onde fez uma ligação para o pai Leniel, e a Tainá estava também ao lado. E nessa ligação, neste momento, Henri fala espontaneamente: o tio me machucou, o tio brigou. E aí o pai ali entra, interage e tudo... Que é uma das crianças mais inteligentes desse país. Minha razão de viver são as duas. Não existe nada fundamental. Inclusive, eu respeito muitas mulheres, porque acho que tem 2 filhas. O que eu posso te dizer é o seguinte: o que a gente pode falar de omissão? Se houve, realmente não, se houve um acidente, não houve omissão. Mas se houve um assassinato, eu te digo o seguinte: se o que a doutora está falando, eu como pai, meu filho estava morando comigo. Ele estava morando comigo dentro da minha casa. Essa é a conclusão que eu tiro. E se a Monique ela era completamente submissa, e se houve isso, ela também não foi omissa porque ela não sabia. Agora, eu como pai, eu tenho 2 asas gigantes para cobertar em cada asa as minhas 2 filhas. E eu protejo elas de tudo e mostro ao mundo, para elas, o que é o mundo. Elas estariam morando comigo. Eu jamais, eu posso dizer, se a doutora está falando em omissão, essa foi a pergunta, eu digo, houve omissão do pai, se houve. Essas mensagens não foram enviadas para o pai. Eu estou falando das mensagens que foram enviadas para a mãe. Não. O pai então, no contexto das mensagens... Por favor, responda a minha pergunta. A doutora está falando... Senhor Reinaldo, eu estou perguntando ao senhor. O senhor está criando um contexto. Não. Da forma que eu quero. Não. O senhor tem que responder a pergunta dela. Eu respondi. Ela está perguntando no contexto da mensagem trocada entre a babá e a Monique. Ela falou do pai também. Ela falou do pai. Eu perguntei. Doutora, pega a gravação. Eu perguntei. Ela falou do pai. Sim, estou tentando fazer. Não me chame de mentiroso, porque eu não sou. Senhor Reinaldo. O senhor não está sendo chamado de mentiroso. Pela doutora, sim. Não. Ela não disse que o senhor é mentiroso. O que ela está tentando dizer é que o senhor entendeu ela mal. É isso. Mas ela perguntou do pai, de outra doutora. maneira, aí é diferente. O senhor não está aqui para brigar com a advogada. O senhor está aqui para responder as perguntas. Claro, eu sei disso. Por favor, doutora, renove o pedido. Eu queria que ela perguntasse tudo de novo, então, para me entender. Ela vai fazer isso que eu estou tentando fazer. Obrigada, excelência. Senhor Reinaldo, a minha pergunta é a seguinte. Considerando o contexto de que as mensagens foram enviadas pela babá, a genitora, a mãe, ok? Neste contexto, aí sim, o senhor não visualiza que houve uma omissão por parte da genitora que poderia ter tirado o seu filho deste contexto? Não, porque o que a babá fala, a princípio, e não creio que ela, pelo que eu entendo, ela não falou para a mãe. Quando você disse para mim, doutora, que falou-se para a avó, a doutora disse que foi o pai que comentou com a avó. Foi sim, doutora. Uma ligação na quarta-feira, antes do falecimento, em que o Henri, ao lado da avó, relatou. Estou falando do dia 12 das mensagens. Doutora, a senhora está querendo me confundir. A senhora falou do pai e confundir. A senhora pegar a resposta. Estou falando da mensagem da babá. A senhora mudou a pergunta agora. Então, vamos novamente. Então, novamente. O senhor é que está falando novamente do pai. Estou me restringindo a esta pergunta da mensagem. Novamente. O senhor Reinaldo, a mensagem que foi enviada da babá Tainá, no dia 12 de fevereiro, para a Monique, no momento que ela estava no salão de beleza, é este o contexto? Eu não estou confundindo, senhor. Eu já respondi isso umas 3 contexto, vezes aqui. Isso não caracteriza para o senhor uma omissão? Eu já respondi 3 vezes aqui. Não? Ok. Perfeito, então. Eu já respondi 3 vezes. Que o que foi feito dentro do quarto é uma coisa limitada ao que aconteceu lá dentro. A babá, pelo que eu saiba, em momento algum ela falou que houve gritaria, que houve isso, que houve aquilo, que houve espancamento. Eu não sei disso. O que eu sei é pela imprensa. O que a senhora se referiu, doutora, num determinado momento, foi da reclamação do pai. Eu respondi isso, soube da reclamação do pai. Que o pai procurou o doutor Jairinho, que ambos
conversaram a respeito do assunto e ficou tudo resolvido. Pronto, é isso que tenho que responder. Perfeito, não tem mais perguntas, Excelência. Obrigada. Desculpa, eu não perguntei nada ao senhor Braz. Você é advogado, você não é testemunha, tá bom? Obrigada.